Em Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, seja como você preferir chamar, os caçadores de Onis são a única defesa da humanidade contra os poderosos Onis criados por Muzan Kibutsuji. Por causa disso, eles treinam as suas técnicas de respiração para se tornarem cada vez mais fortes. E nesse vídeo, você descobrirá o rank definitivo de todos os caçadores de Onis de Demon Slayer, do mais fraco ao mais forte. Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Demon Slayer, já se inscreve, tá? Porque aqui tá tendo vídeo dessa obra maravilhosa toda semana e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar uma ideia sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. Já usa sua respiração do like para fortalecer o canal, porque isso ajuda demais com o algoritmo do YouTube e faz o vídeo chegar em mais fãs de Kimetsu no Yaiba como você, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Em 27º lugar, Ozaki. Ela era uma caçadora de um dos postos mais baixos da organização e é possível presumir que ela possuía capacidade de lidar rapidamente com Onis mais fracos, porém encontrou seu fim durante o arco da Família Aranha no Monte Natagumo, que foi também onde a conhecemos. Porém, não se sabe muito sobre ela e nem mesmo qual estilo de respiração ela usava, por isso ficará aqui em último lugar. Em 26º lugar, Aoi Kanzaki. Ela trabalha como ajudante da Mansão das Borboletas, em vez de ir para a linha de frente na luta contra os Onis. Porém, ela foi forte o suficiente para passar na seleção final e possui habilidades físicas acima da média. Contudo, como ela não treina sempre, perdeu a prática com o tempo e prefere ficar na mansão ajudando a recuperar os caçadores feridos, embora tenha sido escolhida por Tengen Uzui para ir ao Distrito da Luz Vermelha participar da missão que resultou no combate contra a Lua Superior número 6. Missão essa que ela só não foi porque o Tanjiro e seus amigos foram em seu lugar. E ainda bem, né? Senão ela ia de racha pra cima facilmente. Além disso, talvez você não saiba, mas ela é usuária da respiração da água e a usou para passar na seleção final. Porém, acreditou que passou por pura sorte e decidiu parar de treinar o seu estilo de respiração. Por isso ela ficará aqui nessa posição. Em 25º lugar, Makomo. Ela foi uma ex-aprendiz de Sakonji Urokodaki que teve o CPF cancelado durante a seleção final pelo Oni das Mãos e foi considerada forte o suficiente para ganhar a permissão de Sakonji Urokodaki para participar dela. Além disso, durante a batalha contra o Oni da Mão, mesmo ela não tendo muito poder, teve sua agilidade elogiada e foi capaz de escapar da maioria dos seus ataques. A sua respiração, como aluna de Urokodaki, é a respiração da água e aprendeu a usar todas as 10 formas que o mestre conhecia, como por exemplo a primeira forma, corte de superfície da água, onde o usuário gera um pulso suficiente para criar um poderoso corte concentrado único. Em 24º lugar, Sabito. Ele também foi um ex-aprendiz do Sakonji Urokodaki, que também foi ver-se no céu tempão durante a seleção final contra o mesmo Oni das Mãos. Sabito é considerado o ex-aluno mais poderoso do Sakonji Urokodaki, exceto pelo Tanjiro e claro, contando o nível do Tomioka enquanto aluno, porque depois ele superou e muito o Sabito também. Mas claro, ele era um espadachim muito habilidoso, como visto durante seu exame na seleção final, do qual ele foi capaz de matar quase todos os Onis no Monte Fujigasane sozinho e também salvar todos os outros participantes, um feito que nem mesmo o Tanjiro foi capaz de realizar enquanto estava na seleção final. A sua respiração, claro, também é a respiração da água e podia usar as 10 formas usadas que o Sakonji Urokodaki, o ex-Hashira da água, ensinou, como por exemplo a segunda forma, roda d'água, onde o caçador salta e gira verticalmente para frente no ar, enquanto faz um ataque fluido em um movimento circular. Em 23º lugar, Murata. E mesmo não sendo no nível de Zenitsu, Inosuke ou do Tanjiro, a habilidade do Murata pode ser considerada maior do que os personagens anteriores da lista, porque foi o único sobrevivente do seu esquadrão que foi enviado para o Monte da Família Aranha, onde a sua ajuda em lidar com seus companheiros manipulados foi vital para ganhar tempo para o Tanjiro e o Inosuke derrotarem a Oni Aranha-Mãe. Além disso, ele também conseguiu chegar ao último estágio do treinamento com os Hashiras para a batalha final contra o Muzan, algo que quase nenhum membro dos caçadores de Oni conseguiu. Além, claro, de também ter participado da batalha final e ter conseguido sobreviver. A sua respiração é a respiração da água e mostrou ser capaz de usar, por exemplo, a segunda forma, roda d'água também. 22º lugar, Masashika Kumeno. É um caçador de Onis, amigo do Hashira do Vento, o Sanemi, e o ajudou na batalha contra a antiga Lua Inferior número 1. E galera, Masashika era um espadachim incrivelmente poderoso, que alcançou a posição de Kinoe, o mais alto posto da organização de caçadores de Onis, sem contar os Hashiras. E ele e o Sanemi, que também eram Kinoe na época, foram capazes de derrotar com sucesso a Lua Inferior número 1, o Boomer, como eu já falei anteriormente. Porém, ele perdeu sua vida no processo
processo e foi contratado para jogar no Gigante da Colina. Em 21º lugar, Genya Shinazugawa. Ele é o irmão mais novo do Hashira do Vento, o Sanemi Shinazugawa, e diferente da maioria dos caçadores de Onis, ele não consegue usar nenhum estilo de respiração. Contudo, possui a capacidade de se recuperar rapidamente de ferimentos graves por sua peculiaridade com o sentido do paladar, onde ele consegue ingerir carne de Onis e assim ganhar poderes de Onis, onde até mesmo ele foi capaz de usar um Kekijutsu na batalha contra a Lua Superior número 1. E a habilidade dessa sua técnica é que ele pode formar uma espécie de árvore que é formada a partir das balas de carne disparadas da sua espingarda, onde ele pode controlar o caminho e a direção delas, inclusive. Além disso, o Genya mostrou seu valor ao trabalhar em equipe com outros caçadores de Onis em batalhas importantes contra inimigos poderosos, como por exemplo a Lua Superior número 4, o Hantengu, e a Lua Superior número 1, o Kokushibo, como eu já falei anteriormente. Em 20º lugar, Kaigaku. Ele é um ex-caçador de Onis e um antigo aluno do Jigoro Kuwajima, o antigo Hashira do Trovão. No entanto, o Kaigaku acabou se voltando para o lado dos Onis e se tornou um traidor. Contudo, aqui eu tô falando dele como um humano, certo? Onde ele era extremamente habilidoso em combate e aproveitava sua agilidade e habilidades para surpreender seus oponentes. E na sua luta contra os Zenitsu, onde ele já era um Oni, descobrimos que ele dominou quase todos os estilos de respiração do Trovão, algo que ele conseguiu enquanto era humano. Contudo, a gente sabe que ele não conseguiu aprender a primeira forma, que é considerada a base para todas as outras formas. Mas mesmo assim, é algo que não tira o mérito dele, onde ele pode usar, por exemplo, a sua quinta forma, Relâmpago de Calor, onde o Kaigaku faz um corte com a sua espada de longo alcance para cima acompanhado de um raio. Em 19º lugar, Jigoro Kuwajima, o homem que treinou Zenitsu e Kaigaku e é o antigo Hashira do Trovão. E como um caçador que assumiu tal posto, mesmo aposentado, pode-se presumir que ele era muito poderoso, já que para se tornar um Hashira é necessário derrotar pelo menos uma lua inferior do Muzan, o que deixa implícito que ele também enfrentou vários Onis, porém perdeu a perna em batalha e decidiu abandonar sua posição como um pilar. E claro, como um mestre de 2 usuários de respiração do Trovão, ele pode usar todas as formas desse estilo de respiração, como por exemplo a sexta forma, Trovão e Flash, onde o usuário libera uma série de poderosos ataques como um relâmpago que atinge seu oponente com força total. Em 18º lugar, Shinjuru Rengoku. Ele é o pai do nosso querido Rosquinha e antigo Hashira das Chamas, e mesmo aposentado foi capaz de dominar completamente o Tanjiro pós-arco do Trem Infinito, que foi capaz de derrotar a lua inferior número 1, o Enmu. Contudo, um de seus feitos mais notáveis, e o que o faz ficar aqui nessa colocação, é que ele foi capaz de derrotar aquele que viria a se tornar a lua inferior número 2, o Aero, enquanto estava bêbado. A sua respiração, lógico, é a respiração das chamas, e com ela poderia usar, por exemplo, a segunda forma, Sol Escaldante Nascente, onde o usuário libera um corte vertical em arco com movimento para cima. Em 17º lugar, Sakonji Urokodaki, o homem que treinou 14 aspirantes a caçadores de Onis, e entre eles estão o Tanjiro e o Tomioka, que conseguiram alcançar o nível Hashira, e também, claro, a Makomo e o Sabito, que tiveram participação importante no início de Kimetsu no Yaiba, mesmo como fantasmas. Além disso, foi o Urokodaki sozinho quem capturou e aprisionou o Oni da mão no Monte Fujigasane, onde durante o seu confronto com ele, foi capaz de pegar um Oni desprevenido e fatiá-lo várias vezes. Além disso, assim como o Tanjiro, ele possui um olfato aguçado e é capaz de discernir quantas pessoas o Oni comeu apenas pelo cheiro. E como se não fosse o bastante, ele também possui uma furtividade aprimorada, já que assim como o Tengyozui, ele consegue correr com enorme velocidade, sem fazer barulho ao pisar. Claro, como o ex-Hashira da água, ele domina todas as 10 formas da respiração da água, como por exemplo, a terceira forma, Dança Fluida, onde o Urokodaki balança e dobra sua lâmina em um movimento fluido junto com seu corpo e dança em um padrão fluido, cortando assim tudo em seu caminho. Em 16º lugar, Shinobu Koichi, a Hashira dos insetos, é a irmã mais nova da antiga Hashira das flores, e resolveu se juntar aos caçadores de Onis após seus pais terem o CPF cancelado por um, o que fez ela e sua irmã decidirem impedir que outras pessoas sofressem igual a elas. Entre seus feitos, o mais notável foi que ela conseguiu acompanhar por um certo tempo a lua superior número 2, o Doma, sozinha, embora o poderoso Oni não tivesse levando a luta a sério, porque bom, ele nunca leva a luta a sério, não importa o adversário, algo que só mudou após a Hashira dos insetos o envenenar quando teve seu corpo consumido por ele. Além disso, a Shinobu não possui força física o suficiente para cortar a cabeça de Oni e por isso usa sua criatividade para conseguir derrotá-los, onde opta por usar uma versão modificada de uma katana que atua como um ferrão para injetar veneno letal à base de glicínias, que é venenoso para os Onis. A sua velocidade desumana até conseguiu surpreender o Doma e o fez admitir que Shinobu é o Hashira mais rápido que ele já conheceu até aquele ponto da luta,
E galera, a Shinobu possui vasto conhecimento de uso de veneno em combate. Durante sua batalha contra o Doma, ela foi capaz de calcular a quantidade de veneno e a mistura de veneno que seria a mais eficaz contra ele. A sua respiração é a respiração dos insetos, um estilo que deriva da respiração da flor e foi criada pela própria Shinobu, onde ela pode usar, por exemplo, a dança da centopeia zigue-zague de 100 pernas, que é um ataque em que ela usa toda a sua velocidade para executar um padrão de zigue-zague que confunde o seu oponente, a fim assim de criar uma abertura para que ela apunhale diretamente o pescoço dele e injete assim o veneno para matá-lo. Em 15º lugar, Kanai Kocho, a mulher que foi antiga Hashira das Flores e que foi morta alguns anos antes da história principal de Kimetsu. E galera, como a Hashira, é sabido que ela pelo menos ou derrotou uma lua inferior ou derrotou pelo menos 50 Onis. E ao contrário da sua irmã mais nova, a Shinobu, que não tem força para cortar a cabeça de um desses Onis, a Kanai empunhava uma lâmina de aparência comum e conseguia cortar a cabeça deles tranquilamente. Além disso, ela também foi capaz de lutar contra a lua superior número 2, o Doma, até o nascer do sol, embora ela fosse incapaz de derrotá-lo e tivesse sido ferida fatalmente no final. A sua respiração é a respiração das flores, e com ela podia usar, por exemplo, a segunda forma honorável Amisha Sombria, onde o usuário libera vários cortes de espadas giratórios que desviam os ataques físicos recebidos. Em 14º lugar, Inosuke Hashibira, e ele é um dos caçadores que atingiram o nível de Hashira ao longo de Kimetsu, e é conhecido por sua personalidade selvagem e agressiva, e entre seus feitos mais notáveis, ele conseguiu batalhar contra a lua superior número 2, o Doma, junto com a Kanao, embora o Oni estivesse envenenado pela Shinobu, e também conseguiu se defender contra golpes do rei dos Onis, o Muzan Kibutsuji, junto com vários outros caçadores de Onis. E o Inosuke é extremamente flexível e mostrou a capacidade de deslocar seu braço para aumentar seu alcance e deslocar qualquer uma das articulações em seu corpo à vontade. Essa flexibilidade também se estende aos seus órgãos internos, onde ele foi capaz de mudar seu coração de lugar e evitar que ele fosse perfurado na luta contra a lua superior número 6. E galera, o Inosuke é incrivelmente rápido, podendo acompanhar até mesmo o Doma. Às vezes foi capaz de acertar alguns golpes nele e também roubar a katana da Kanao sem que o Doma perceba, apesar da espada estar ao seu lado. Além disso, ele também pode usar a técnica de ação repetitiva que o permite atingir os mesmos efeitos da respiração de concentração total, usando movimentos repetidos pré-definidos ou lembrando de sentimentos intensos para abrir os 5 sentidos e elevar sua concentração, extraindo assim os poderes físicos do corpo por um longo período de tempo. E claro, é possível usar a ação repetitiva e a respiração de concentração total ao mesmo tempo, concedendo assim ao usuário imensa força capaz de rivalizar com Onis de rank superior. E como se não fosse o bastante, ele possui o sentido do tato aprimorado e até mesmo o incorporou em seu estilo de respiração, onde pode usar, por exemplo, a sua 7ª presa, consciência espacial, onde Inosuke utiliza seu senso de tato para identificar a posição dos inimigos e suas fraquezas, sentindo pequenas perturbações no ar. E essa técnica era tão forte que o Inosuke Hashibira podia sentir todos os Onis espalhados por uma montanha inteira. Outra forma também é o golpe de arremesso repentino, que é uma forma improvisada pelo Inosuke na batalha contra o Doma, onde ele joga ambas as suas lâminas em um movimento giratório em direção ao inimigo. Em 13º lugar, Kanao Tsuyuri, e ela foi treinada por duas Hashiras, a Shinobu e a Kanai, e no arco do Castelo Infinito mostrou habilidades de nível Hashira e pode saltar distâncias extremamente altas, incrivelmente rápido, mostrando sua incrível força nas pernas. Pode balançar também sua katana em velocidades subsônicas incessantemente sem se cansar. Além disso, ela é extremamente rápida e durante sua batalha contra o Doma, ela foi capaz de reagir e lutar de igual para igual com a lua superior, algo que fez o Doma observar que seu corpo é semelhante ao de uma mola, saltando de volta com seus próprios ataques e movimentos de alta velocidade. Além disso, a Kanao também era capaz de se esquivar de várias de suas técnicas de Kikijutsu, e no confronto final contra o Muzan Kibutsuji, ela foi capaz de atacá-lo por vários momentos. Outro ponto importante durante a batalha contra o Doma é que o poderoso Oni de Kimetsu no Yaiba pensa que ela superou a sua mestre, a Shinobu Kocho. Como se não fosse o bastante, ela tem o sentido da visão extremamente aprimorado e o incorporou em uma de suas técnicas de respiração das flores, que é a sua forma final, o olho vermelho equinocial, onde a Kanao eleva sua visão cinética ao máximo e a partir daí percebe o mundo como se estivesse em câmera lenta. E o uso da técnica, no entanto, é altamente perigoso, porque a tremenda tensão nos olhos pode causar ruptura dos vasos sanguíneos e levar a cegueira parcial ou completa. Além disso, outra técnica que ela pode usar também é a sua 6ª forma, pêssego rodopiante, que é uma técnica usada após ou durante a evasão, onde a Kanao gira em torno de se mover com seu peso corporal para fazer um ataque. Em 12º lugar, Zenitsu Agatsuma. Desde o início da obra, o Zenitsu surge como um talentoso e habilidoso caçador de Onis. Embora ele negue isso, sua força desperta quando ele está dormindo, porque o seu comportamento nervoso é o que normalmente o impede de acessar suas habilidades, tornando mais sagaz, calmo e preciso em combate. No entanto, o seu verdadeiro poder se manifesta
floresta quando Zenitsu luta enquanto está acordado, após ele entender que precisava parar o Kaigaku, a nova lua superior número 6, e seu ex-companheiro de treinamento de respiração do trovão, para poder vingar o seu mestre, o Jigoro Kuwajima, que havia se matado por desgosto com seu ex-aprendiz, que havia se tornado um Oni. E foi nesse momento da batalha que ele superou o Kaigaku sozinho, enquanto o Oni ainda não havia dominado completamente seu poder. Além disso, um pouco mais à frente na história, ele pôde acompanhar e lutar contra o Muzan Kibutsuji e alcançou o nível Hashira. O seu sentido mais aprimorado é o da audição, onde ele pode detectar o perigo até mesmo dos sons mais fracos. E galera, o nosso amigo Estérico é extremamente rápido, sendo capaz de se mover facilmente mais rápido do que até mesmo os olhos podem ver, algo que o permite se mover mais rápido que o Kikijutsu baseado em raio do Kaigaku e também cortar seu pescoço antes que o ataque o atingisse. A sua respiração é a respiração do trovão, onde ele conseguiu aprender apenas a primeira forma, que é a base para todas as outras, onde essa primeira forma se chama Trovão e Flash, onde o Zenitsu desembanha sua katana, avança em alta velocidade e decapita seu oponente mais rápido do que ele pode reagir. Além disso, com essa forma, o Zenitsu criou algumas variações, como por exemplo a Godspeed ou Deus da Velocidade, onde ele executa a primeira forma enquanto aumenta muito a velocidade da técnica. E por último, mais não menos importante, ele também foi capaz de criar uma nova forma para derrotar o Kaigaku, que é a sétima forma, Estrondo do Deus do Trovão, onde o Zenitsu corre para frente em velocidades ainda mais altas e faz um corte singular para frente em uma posição ainda mais baixa, que é aparentemente acompanhada por um dragão japonês amarelo. Em 11º lugar, Kyojuro Rengoku, o famoso rosquinha que deixou um oco em nossos corações. O antigo Hashira das Chamas era um combatente muito poderoso e habilidoso. Antes de tomar o lugar de seu pai, o Kyojuro Rengoku já se mostrava um lutador incrível. Ele vingou com sucesso a morte de 9 caçadores de Onis que morreram para o Oni da flauta e mais tarde conseguiu derrotar sozinho a lua inferior número 2, o Airo. Mas claro, isso é no passado. Como Hashira, o seu feito mais notável foi segurar a luta até o amanhecer com a lua superior número 3, o Akaza, sem a marca do caçador, embora o Oni não estivesse levando a luta a sério em boa parte dela. Além disso, mesmo com essas condições, o Akaza reconheceu a força do Rengoku e se ofereceu para transformá-lo em um Oni, para que assim eles pudessem batalhar por toda a eternidade. Outro ponto importante é que ele possui proezas físicas impressionantes e foi capaz de balançar sua katana em velocidades mais rápidas do que os olhos podem ver, incessantemente com precisão impecável, enquanto se envolvia em combate. Além disso, ele também possui grande conhecimento no uso de respiração de concentração total, ao ponto de conseguir tapar pequenas feridas e hemorragias, algo que salvou o Tanjiro de morrer de perda de sangue, por exemplo. A sua respiração é a respiração das chamas, onde ele pode usar, por exemplo, a sua forma mais forte que leva o seu nome, que é a 9ª forma, Rengoku, onde o Hashira das Chamas toma uma posição elevada com a sua espada antes de avançar em altas velocidades em direção ao inimigo, enquanto um grande dragão de fogo o envolve como meio de ilustração dessa técnica, que é poderosa o suficiente para deixar um rastro dela no chão. Em 10º lugar, Tengen Uzui, o homem, aquele que casou com 3 mulheres e que foi em grande parte responsável por derrotar a primeira lua superior em 100 anos. O Hashira do Som é o segundo caçador de Onis mais forte sem considerar a marca do caçador, e provou isso com feitos grandiosos contra o Gyutaro e a Daki, onde conseguiu lutar com os dois sozinho por um tempo. Além disso, o Tengen também foi capaz de decapitar a Daki sem que ela percebesse, a ponto de não vê-la como um Oni do rank superior. Além disso, também mostrou grande habilidade e precisão no uso de explosivos criados para dar dano em Onis, minimizando o dano causado aos arredores e maximizando o dano causado aos seus oponentes. E devido ao seu treinamento Shinobi, o Tengen Uzui tem maiores habilidades táticas e sentidos mais aguçados, principalmente seu sentido de audição, que ele usa bastante em batalha e até mesmo o usa em conjunto com a sua respiração do som. E é com esse sentido que ele pode usar sua ecolocalização, que ele usou para encontrar o local de uma batalha no subsolo, onde o Inosuke e suas esposas estavam lutando contra a Daki, e pode usar a sua trilha sonora, onde ele analisa manobras de combate e desconstrói o ritmo dos ataques de seus inimigos em som e os lê como partituras, ao ponto de cada luta se tornar como uma canção. Isso permite que o Tengen obtenha uma compreensão dos hábitos do seu oponente, bem como também seus pontos cegos, o que lhe dá uma vantagem contra eles. E como se não fosse o bastante, por causa do seu treinamento Shinobi, o Tengen Uzui é extremamente furtivo, onde ele é capaz de se mover tão silenciosamente que não fazia um único som, e também demonstrou possuir alta resistência ao veneno, ao ponto de poder continuar lutando enquanto estava sob os efeitos dele, o que é algo que teria matado alguém instantaneamente em circunstâncias normais. A sua respiração é a respiração do som, que ele mesmo criou, e pode usar, por exemplo, a sua 5ª forma, desempenho de cordas, onde o Hashira do Som segura a corrente das suas espadas gêmeas e gira as lâminas em alta velocidade, e o giro das lâminas, sem alterar a frequência, permite cortes contínuos enquanto ainda estão em movimento. Em 9º lugar,
Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor completou a seleção final dentro de apenas 6 meses de treinamento, algo que o Kyojuro Rengoku considera excelente. No arco da Vila dos Ferreiros, ela rapidamente derrotou um grupo de Onis criados pela Lua Superior número 5, o Gyoko, e também desempenhou um papel fundamental na luta contra a Lua Superior número 4, o Han Tengu, especificamente contra o seu clone mais forte, o Zorakuten, que possui a força combinada de 4 Onis de rank superior. Durante a batalha final, a Mitsuri se manteve firme contra a Lua Superior número 4, a Nakimi, e conseguiu acertar uma técnica surpresa no Muzan Kibutsuji. Além disso, a Mitsuri possui uma composição muscular especial, tornando seus músculos 8 vezes mais densos do que um ser humano comum. E embora seus membros sejam finos, eles possuem força e resistência inacreditáveis, capazes de manter a estrutura do seu corpo após um ataque sonoro a queima-roupa do Zorakuten. Outro ponto importante sobre a Hashira do Amor é que a Mitsuri possui um corpo extremamente flexível, o que lhe permite alcançar uma ampla gama de movimentos, algo que ela incorporou no seu estilo de respiração, a respiração do amor, que foi criada por ela mesma com base em sua experiência usando a respiração das chamas que ela aprendeu com o Rengoku, porém parou de usá-la porque não era tão habilidosa, o que é completamente diferente com a sua respiração do amor, onde ela pode usar, por exemplo, a sua sexta forma, Ventos de Amor com Pernas de Gato, onde a Mitsuri gira de cabeça para baixo e cria vários ataques de corte e de extensão antes de retraí-lo e estendê-lo novamente, tudo dentro de um período muito curto de tempo. E por último, mas não menos importante, ela foi uma das Hashiras a despertar a marca do caçador em sua luta contra o Zorakuten e foi capaz de se defender dele até o nascer do sol, já que com ela recebe um aumento de força física, resistência, precisão e poder. Em oitavo lugar, Obanai Iguro. O Hashira da Serpente foi capaz de decapitar rapidamente vários Onis de rank inferior enquanto esteve no Castelo Infinito e foi capaz de se manter vivo no combate contra a Lua Superior número 4, a Nakimi. Na batalha contra o Muzan, Obanai foi capaz de desferir uma grande quantidade de golpes nele, cortando membros e quase decapitando ao longo da batalha. E depois que o Obanai, o Gyutomiyoku, o Sanemi, o Gyomei, o Zenitsu, o Inosuke e a Kanao foram fortemente feridos pelo ataque do Muzan, o Obanai foi o primeiro a se recuperar e ajudar ao Tanjiro, apesar de ter seus olhos arrancados durante o ataque recebido, embora, claro, ele estivesse mais descansado que os outros Hashiras que chegaram para a batalha final bastante feridos. Além disso, como o Hashira da Serpente é parcialmente cego do olho direito, ele desenvolveu uma técnica de combate utilizando sua cobra de estimação, Kaburamaru, que lhe permite ler e prever os ataques de um alvo e em seguida transmitir essa informação para o Obanai. A extensão total dessa técnica é demonstrada quando o Obanai está completamente cego por Muzan e ainda é capaz de continuar lutando de forma eficaz. A sua respiração é a respiração da serpente, onde ele mesmo criou e desenvolveu suas formas, como por exemplo a quinta forma, Serpente Deslizante, onde o Obanai curva sua espada em várias direções e corta seus oponentes, tornando-o capaz de decapitar vários inimigos ao mesmo tempo. Além disso, ele também despertou a marca do caçador na batalha final contra o Muzan, onde foi capaz de dar vários golpes poderosos no Rei dos Onis, conseguiu tingir sua Nichirin em uma Nichirin vermelha ao colocar toda a sua força para segurar a espada e passou a ser capaz de dificultar a regeneração de Onis. E por último, mas não menos importante, foi capaz de ver o mundo transparente por um breve período de tempo e foi capaz de ver todos os órgãos vitais do Rei dos Onis. Em sétimo lugar, Buichiro Tokito, Hashira prodígio de Kimetsu no Yaiba, que é conhecido por se tornar um pilar com apenas 2 meses depois de se tornar um caçador. E galera, o Tokito foi o único Hashira a vencer uma lua superior sozinho, enquanto estava com a marca do caçador, embora tenha sido o Gyoko, a lua superior número 5, e também teve um papel importante na derrota da lua superior número 1, o Kokushibo. A sua respiração é a respiração da névoa, onde ele pode usar, por exemplo, a técnica da sexta forma, névoa de dispersão lunar, onde o Tokito fica de cabeça para baixo enquanto está no ar e faz inúmeros cortes, que são capazes de dizimar dezenas de alvos de uma só vez, como por exemplo, os peixes que fazem parte do Kekijutsu do Gyoko, e como um usuário de respiração muito habilidoso, ele foi capaz de criar a sua própria forma, a sétima forma, névoa obscurecedora, onde o Tokito muda drasticamente o ritmo do seu movimento para desorientar seu inimigo, que aparentemente assume a forma de névoa envolvendo uma ampla área, e quando ele se mostra, sua velocidade parece ser extremamente lenta, mas quando ele se esconde, o Tokito se move em um piscar de olhos. E caso você queira saber mais sobre a respiração da névoa e como todas as suas formas funcionam, na descrição eu vou deixar um vídeo aqui do canal onde eu explico absolutamente tudo o que você precisa saber sobre ela, para ficar assim craque no assunto. Então confere lá depois, beleza? Porque voltando pro Tokito, ele também foi o primeiro Hashira a despertar a marca do caçador para ficar mais poderoso. Foi o primeiro deles a atingir sua lâmina de vermelho, mesmo estando um Tokito tentando segurar a lua superior número 1, e também foi capaz de ver o mundo transparente, que lhe permitiu ver os músculos, o fluxo sanguíneo e todos os movimentos do seu oponente. Em sexto lugar,
Gyu Tomioka, o Hashira da Água é com certeza um dos Hashiras mais fortes da era atual e teve papel fundamental na batalha contra a Lua Superior número 3, o Akaza, onde o próprio Oni admitiu que não enfrentava um usuário de respiração da água tão habilidoso quanto o Tomioka há uns 50 anos. Até mesmo se ofereceu para transformá-lo em Oni para eles batalharem por toda a eternidade. E não é para menos, né? Afinal, o nosso querido Tapioca, com a marca do caçador despertada, cortou o Oni, que parece um delinquente, várias vezes, incluindo braço, torso e pescoço. Além disso, o Tomioka também teve um papel importante para segurar o Muzan até o nascer do sol e também segurou o Tanjiro Oni sozinho por um tempo, mesmo estando esgotado de todas as batalhas. A sua respiração é a respiração da água, e assim como o Tokito, também foi capaz de criar uma forma exclusiva que é a 11ª forma, Calmaria Morta, onde o Gyu cessa todos os movimentos do corpo e entra em um estado de completa tranquilidade, desviando, bloqueando e cortando qualquer ataque recebido com velocidade imperceptível com a sua lâmina. E claro, como já falei anteriormente, ele também foi capaz de despertar a marca do caçador para aumentar todos os seus atributos, como velocidade, precisão e resistência. Além disso, também foi capaz de atingir sua Nichirin de vermelho ao chocar sua lâmina com o Hashira do Vento, o Sanemi Shinazugawa. E por falar nele, quinto lugar, Sanemi Shinazugawa. E o Hashira do Vento foi capaz de lutar com o Gyu Tomioka durante o arco do treinamento Hashira, foi capaz de aniquilar dezenas de Onis de rank inferior facilmente, foi extremamente importante para derrotar o Kokushibo e também cumpriu seu papel contra o Muzan e na tentativa de segurá-lo até o amanhecer, onde, por exemplo, foi capaz de acompanhar a Lua Superior número 1, mesmo sem ter despertado sua marca ainda. Durante o confronto final com o Muzan, ele pôde lutar contra o Rei dos Onis por cerca de meia hora seguida sem descanso, exercendo suas capacidades físicas e mentais até o limite sem se cansar. E quando o Muzan foi encurralado, ele foi um dos primeiros a agir, tendo energia o suficiente para liberar mais duas técnicas de respiração do vento, onde ele pode usar, por exemplo, a 9ª forma, Tufão Idaten, onde o Hashira do Vento inverte seu corpo enquanto está no ar, de cabeça para baixo faz um poderoso corte que é representado por uma poderosa rajada de vento circular que corta qualquer coisa abaixo dela. Além disso, o Sanemi também mostrou ser bastante flexível no uso de armas, sendo capaz de usar a espada e a espingarda do Genya junto com sua própria espada Nichirin em uma batalha de alta velocidade contra o Kokushibo. Além disso, o sangue do Sanemi foi revelado como um dos tipos sanguíneos mais raros, que é o sangue Marete, que o torna incrivelmente inebriante e dá água na boca aos Onis, algo que claramente tira o foco deles durante uma batalha e os deixam extremamente expostos para receber ataques mais facilmente. E durante a batalha contra o Kokushibo, o Sanemi despertou sua marca do caçador e aumentou drasticamente suas capacidades físicas, como visto quando ele ainda era capaz de lutar contra o poderoso Oni, apesar de ter sido gravemente ferido e ter seu abdômen cortado. E por último, mas não menos importante, o Sanemi também foi capaz de atingir sua Nichirin de vermelho ao chocar a lâmina com Hashira da Pedra, o Gyomei, em quarto lugar, Kamado Tanjiro. E é uma mudança que eu fiz em relação ao ranking dos 10 personagens mais fortes da obra, principalmente porque percebi que sim, o Tanjiro chegou nos tops mais fortes da obra e possui feitos para isso. Inclusive, o link do vídeo tá na descrição também. Mas falando do nosso querido Tanjirina em si, ele atinge esse posto principalmente por causa da sua batalha final contra o Muzan, onde ele sozinho conseguiu segurar o Muzan por um certo tempo, algo que nenhum outro caçador conseguiu, graças a Hinokami Kagura, ou a respiração do sol, seja como você preferir chamar. E com a ajuda de outros Hashiras, como o Obanai, por exemplo, o Tanjiro conseguiu acertar o golpe final no vilão e o expôs ao sol. Ele tem o sentido do olfato aprimorado ao ponto de ser capaz de prever até 6 movimentos no futuro do seu oponente. E a capacidade de usar a ação repetitiva, assim como Inosuke foi o primeiro caçador de Onis da era atual a despertar a marca do caçador para aumentar todos os seus atributos, foi capaz de atingir sua Nichirin de vermelho e também se tornou capaz de ver o mundo transparente. Além disso tudo, ao desbloquear o mundo transparente, o Tanjiro também se tornou capaz de usar o estado altruísta, que lhe permite apagar completamente a sua presença e assim se tornar indetectável para o seu inimigo enquanto estão batalhando. E claro, o Tanjiro também é capaz de usar a respiração da água e a respiração do sol, que é a respiração mais forte de todas, onde com a respiração da água ele pode usar, por exemplo, a 10ª forma, fluxo constante, que é aquela icônica respiração da água, que é ilustrada como um dragão de água, onde na verdade ele executa um ataque de fluxo contínuo que aumenta em força e potência a cada rotação devido ao impulso. E com a respiração do sol, após ter acesso às memórias do Yoichi, o Tanjiro foi capaz de aprender a 13ª forma, que permite executar continuamente todas as 12 formas de respiração solar em sequência repetidas vezes para aumentar a precisão e agilidade dos seus movimentos, reduzindo assim a sua fadiga, algo que simula o, entre aspas, dançar para sempre que os dançarinos da Hinokami Kagura são ditos capazes de fazer. Em terceiro lugar, Mishikatsu Tsugikuni. Ele é o irmão gêmeo mais velho
Superior do Yoruichi. Mas ao contrário do seu irmão, não nasceu com a marca do caçador, mundo transparente ou estado altruísta. Contudo, conseguiu despertar a marca e o mundo transparente ao longo de sua vida. O Michikatsu também era incapaz de usar a respiração do sol e por isso desenvolveu um estilo de respiração único, que foi a respiração da lua, e passou a ter 16 formas diferentes com o passar dos séculos, enquanto ele estava transformado em um Oni. Contudo, não se sabe ao certo quantas formas ele criou enquanto ainda era um humano, porém a gente pode presumir que não foram 16, e essa respiração era muito poderosa, contudo era muito perigosa e refinada, ao ponto de que o próprio Michikatsu tivesse receio de que não conseguiria passá-la para as próximas gerações. E um exemplo disso é qualquer uma de suas formas, como por exemplo a primeira forma Lua Escura, Palácio da Noite, onde ele faz um movimento com a sua espada e corta rapidamente o que ele quiser cortar com um único golpe. E ele só não está mais acima na lista porque não sabemos quase nada da sua força enquanto humano. Porém é sabido que ele era o segundo mais poderoso na era Sengoku, sendo mais fraco apenas do que o seu irmão. Em segundo lugar, Gyomei Himejima, o cara que mesmo sendo cego é brabo demais, e foi dito por Tanjiro e Inosuke ser o caçador mais forte da geração atual de caçadores. E assim como Otokito, ele também assumiu o posto de Hashira com apenas 2 meses após se tornar um caçador. O Kokushibo, a lua superior número 1, até mesmo afirmou que não encontrou um caçador tão forte como o Gyomei nos últimos 300 anos, algo que foi provado quando ele foi capaz de se manter batalhando contra a lua mais forte do Muzan, mesmo sem a marca do caçador por um certo período de tempo, além, claro, de também ter tido um papel fundamental na batalha contra o Muzan. E pelo fato dele ser cego, o Gyomei possui uma audição altamente aprimorada, que era capaz até mesmo de escutar o som da carne do Muzan se regenerando. Além disso, ele usa o som da corrente, que liga o seu machado e sua fleio para se localizar durante a batalha, e também é capaz de discernir quem estava mentindo ou não. Além disso, o Hashira da Pedra foi um criador das técnicas de ação repetitiva e a ensinou ao Inosuke e ao Tanjiro durante o treinamento dos Hashiras. A sua respiração é a respiração da pedra, onde ele pode usar, por exemplo, a sua quinta forma, Arcos da Justiça, onde o Gyomei utiliza um poderoso ataque com sua fleio e machado, causando uma grande quantidade de danos. E claro, como se não fosse o bastante, ele também despertou a marca do caçador, tingiu sua Nichirin de vermelho ao bater lâmina com Sanemi, e também, mesmo sendo cego, teve acesso ao mundo transparente e pode prever os movimentos do seu oponente e senti-los naturalmente. E em primeiro lugar, Yoruichi Tsugikuni. E claro, não poderia ser diferente. O caçador mais poderoso da história é o Yoruichi. Foi ele quem criou a respiração do sol e foi ele quem ajudou os outros Hashiras da Era Sengoku, a Era de Ouro dos Caçadores de Onis, a desenvolverem os seus próprios estilos de respiração, já que não conseguiam usar a respiração do sol. Estilos esses que viriam a se tornar a respiração da chama, respiração da água, respiração do trovão, respiração da pedra e a respiração do vento. Além disso, ele já nasceu com a marca do caçador, o mundo transparente e o estado altruísta. E como já era algo natural para ele, conseguia mantê-los ativos o tempo todo se quisesse. O Yoruichi era tão absurdo que com apenas 7 anos de idade, mesmo sem nunca ter pego numa espada, foi capaz de derrotar o seu instrutor de espada, que era muito experiente facilmente. E mesmo muito velho, com 85 anos, o Yoruichi conseguiu derrotar o seu irmão, que havia se tornado a lua superior número 1, facilmente, e teria cortado sua cabeça com o segundo golpe se não tivesse morrido de velhice em pé após o primeiro golpe. Outro ponto importante sobre o Yoruichi é que ele sozinho foi capaz de derrotar o Muzan facilmente. Porém, mesmo muito machucado, o rei dos Onis conseguiu escapar e ficou traumatizado ao ponto de chamar o Yoruichi de monstro. E com a sua respiração, ele pode usar, por exemplo, a sua 9ª forma, Dança da Cabeça do Halo do Sol do Dragão, que vimos o Tanjiro usando recentemente na 3ª temporada do anime, onde o usuário executa uma grande variedade de cortes consecutivos em um movimento contínuo para atingir o seu inimigo. Enfim, o que vocês acharam do ranking de todos os caçadores de Onis de Demon Slayer, do mais fraco ao mais forte? Concordam ou não concordam? Deixa a tua opinião nos comentários, deixa o teu top 10 e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!